Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Central Bodybuilding. E hoje é um dia especial, porque eu tenho comigo nada mais, nada menos do que The Horse, The Man, direto do estábulo. Deixa eu não bater no microfone aqui. Aí. Direto do Hugo estábulo Abá. sorocabano. Muito prazer, pessoal. Uma alegria. Não, prazer é uma estar pinóia. aqui. Não, prazer é uma pinóia, porque eu duvido que alguém não te conheça. Mas, Não. Viu, você não tá ligado nessa nova geração. A nova geração tá. não nos conhece. Então tá, gente, você tem que saber quem é o cara, Você velho. viu o que aconteceu? Olha a tatuagem no braço dele aqui. Você viu o que aconteceu ontem lá em Fortaleza? Nossa, mano. 90% lá não nos conhece. Já parou pra pensar nesse universo? Tá velho, hein, mano? Da molecada que tá chegando? É que tu rodou de pneu murcho, né? Deu uma bastante... Então a gente tem que aparecer, contar quem somos, se apresentar sempre, porque a nova geração tá vindo forte. Por favor, as devidas apresentações. Quem pessoal, é Hugo Abá? Eu sou Hugo Abá, professor de educação física, atleta no início de powerlifting, hoje atleta de fisiculturismo, mas faço as duas coisas, gosto de treinar os levantamentos básicos, né, aqueles sagrados e principais da musculação. E acho que se você não treina, você deveria. Volta a algumas casas, quem não sabe fazer Tá dando certo. levantamento terra, isso. Assim como no passado, né, os atletas faziam esses exercícios de praxe, né, não era parte de uma especial da periodização, era o de lei, tanto quanto o supino era de lei, né? Então é isso, resumindo. Depois de tanto tempo apaixonado pela musculação, entrei para educação física e dentro dela eu criei a Horsepower Pro, uma página na época do Facebook, assim como tinha as comunidades no Orkut, né? Quando entrou na época do Facebook, eram as páginas que as pessoas se conectavam, né? Era o blog da galera. Então, naquela época de Facebook, eu criei a página da Horsepower em 2013, mas já acompanhava antes já algumas outras páginas, e essas outras páginas me inspiraram a criar a minha, que eu queria de alguma forma compartilhar a minha visão do esporte, o que eu achava, o que eu tinha de interesse na época e também o que eu estava aprendendo na educação física. Então a Horsepower se tornou para mim ali um meio do meu diário, de eu compartilhar com os outros as minhas vivências, o que eu sabia do powerlifting, o que eu estava sabendo e aprendendo sobre fisiculturismo e o que eu estava aprendendo na faculdade. Então ela virou rapidamente uma página muito rica de conteúdo e de algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver, né? Porque no Facebook era só foto, zoeira, meme, e eu cheguei com essa proposta de texto, conteúdo, informação, resumo de artigo científico e biografia de atletas do passado, como se fosse uma revista online, né? Sem nem saber direito escrever corretamente, sem nem direito construir uma matéria, porque as pessoas acham que eu sou jornalista. Eu fui aprendendo na raça nesses anos todos, né? E de tanto trabalhar com isso diariamente, eu acabei me envolvendo cada vez mais até me tornar atleta em 2020. Comecei com a Horsepower em 2013, sempre treinei pesado, mas em 2020 que eu assumi o compromisso de tentar uma preparação pela primeira vez. E aqui estamos, 5 anos já se passaram, já competi umas 16 vezes. Nossa. Acho que eu fui ganhar minha primeira competição depois de 13 competições. 13? É. Nossa, mano. Eu ganhei na 13ª, ganhei na 10ª... Perdi na 14ª, que foi o Arnold agora. Aí fiz a 15ª em Campinas, ganhei. E o overall que veio, o meu primeiro overall veio nessa última competição, que eu fiz agora em maio, depois do Arnold. Aquele rebotinho bonito que dá depois do campeonato. Acertou a mão. Acertou a mão pra segunda e deu certo. Nossa, que top. Cara, é muito tempo, né, produzindo conteúdo. Então hoje, sem sombra de dúvida, tu foi um dos primeiros influenciadores, mas a gente fala mais para um lado de repórter, né, de produção de conteúdo técnico, que é uma coisa que a gente tem hoje muito na realidade, que a gente vive, a galera consumindo muito conteúdo. A gente falou o que aconteceu ontem, né? Ontem a gente teve a inauguração de uma unidade da Ironberg, que a gente teve ali 15 mil jovens, né, na academia, né? Não sei, ontem eu não sei, né? Desculpa, eu não sei qual é o dia que você está assistindo esse programa, porque ele é gravado, né? E segundo os policiais, chegou perto de 30 mil, contando na rotatividade e gente lá de fora.
Então, assim, 30 mil pessoas numa academia, vivendo ali esse novo momento fitness. E vocês sabem que a gente criou esse programa literalmente para compartilhar isso com vocês. Não é só sobre o fisiculturismo, é sobre o mercado fitness, o crescimento e principalmente a influência do fitness nesse mercado e como ele cresce, certo? Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. É claro, todo mundo espera que, se você nos acompanha, me conhece, sou o treinador Vinícius Silva, professor da Uniguaçu, da pós-graduação de Bodybuilding Coach, trabalho aí com fisiculturismo há 13 anos e também estou engatinhando nessa jornada que o Hugo já faz há bastante tempo de comunicador e além de trazer o conhecimento que a gente tem lá na pós da Uniguaçu, também trazer um monte de informação sobre o mercado que tanto cresce, beleza? E hoje é um dia especial, sabe por quê? Porque a gente vai mostrar a verdade sobre o Hugo Abá. Quem se esconde por trás dessa camiseta? Então, gente, a gente esteve na casa do Hugo, a gente gravou um monte de coisa legal. Vou estar mostrando para vocês aqui ao longo do programa. Fizemos uma avaliação física. Foi, para minha surpresa, fazia tempo que eu não fazia uma avaliação. Viu? Fiz uma avaliação física no Hugo, top. Estamos começando o off-season, né? Sim, foi em ótimo momento fazer, porque eu recém recebi o planejamento novo, né? Então, você me avaliou num ponto de partida onde eu saí da transição de competição, descanso, início de nova temporada. Então eu tô realmente começando o off-season e você pôde me avaliar e ver a real condição que eu tô nesse pós-descanso, início de novo off. E para minha surpresa, a condição tá muito boa. Muito eu boa. Fiquei surpreso, de verdade, porque Tá muito eu bem. realmente descansei, tirei o pé dos hormônios para recuperar, descansar. Comi tudo que eu queria, comi até mais do que devia, mas sempre Teve treino. a gente mantém o treino, mantém o cardio no mínimo a metade do que fazia, porque eu tava no ritmo de 7 dias na semana fazendo, né? Todos os dias. Eu diminui para 3, 4 dias mais frios, eu preferia ficar dormindo em casa para treinar mais bem à tarde. Mas a gente tá enraizado aquele negócio de pesar comida e de tentar fazer pelo menos as 2 primeiras refeições do dia bem feito, né? Aí então eu tava nessa leva. Fazia café da manhã, legal, de acordo com preparação. Almoço, legal. No meio da tarde, se eu tava em casa, eu comia certinho. Mas, cara, eu vejo tu andando ali com as marmitinhas da Clean Foods tu carrega. Então, assim, o que acontece é que tu talvez não teria medo, receio de fazer uma ou outra refeição livre a mais. Né? Tava te alimentando, Sim. mas tu tava se cuidando, né? Sim, e eu tava me cuidando do jeito que eu fazia em preparação, né? Usando os mesmos alimentos, pesando da mesma forma. Só que naquele lado mais leve de, tipo, a família comprou um bolo à tarde, vou comer aquele bolo também. Mas é diferente você comer ali 1 ou 2 fatias e comer ele inteiro, né? É diferente você, no dia seguinte, saber que teve uma ingestão maior calórica e tirar um pouco o pé e fazer um cardio a mais, né? Eu sempre fui, assim, disciplinado, desde que eu entrei pro esporte e entendi a matemática da coisa, de comeu mais, paga depois, né? Exatamente. Então eu segui equilibrando, descansando, mas equilibrando aí, todos esses dias. Então, galera, vamos fazer o seguinte, antes de a gente começar a bater papo aqui, vamos mostrar o que realmente aconteceu nessa avaliação do Hugo, né? E vamos ver como que ele tá para esse início de off-season. Então, confere aí. Fala, galera do Central. Seguinte, conteúdo diferente, hora da verdade. Então, não dispensa apresentação, todo mundo conhece aqui o Hugo, né? The owner and the creator of Horsepower, nosso parceiro, que começou como um jornalista, né? Acho que um dos primeiros jornalistas voltados ao fisiculturismo. E naquela época tu praticava mais o powerlifting, né? Eu comecei no powerlifting, entrei para educação física, aí criando conteúdo sobre bodybuilding eu comecei a me interessar mais pelo fisiculturismo. Até que resolvi sentir na pele. Aí o jogo virou. Aí eu virei muito mais fisiculturista do que powerlifter. Mas eu consigo conciliar muito bem as duas coisas. Tanto é que em meio a esse tempo de fisiculturista eu também competi como powerlifter. Então eu gosto muito das duas coisas. Mas atualmente o meu foco é o fisiculturismo e o sonho é quem sabe um dia conquistar o Procard.
E onde é que tu vai buscar esse Procard agora? Se Deus quiser, eu vou lá tentar, no Arnold, Ohio. É um sonho, eu já trabalhei lá, fiz a cobertura do evento em 2022 como jornalista lá no meio da galera, acompanhando os brasileiros. Inclusive foi o ano que o Ramon ganhou, então foi uma edição histórica para mim. Então aquilo lá aumentou muito mais a vontade de competir naquele lugar, porque a feira é incrível, o campeonato é lindo, do amador ao profissional tem um capricho, assim, uma magia a mais por ser do Arnold, né? Então eu quero ir lá competir para realizar esse sonho, e se Deus abençoar e vier lá o Procard, vai ser incrível para mim, vai ser sensacional. E aproveitando todo o contexto, a nossa cobertura do Olympia em Las Vegas, a gente vai acompanhar esse processo do Hugo. Dando start, né? Porque eu recebi semana passada o planejamento. Semana passada, né? Recebeu do Cariani. O Cariani, a dieta, protocolo. Então, agora realmente eu estou em off. Eu estava naquele período gostoso, meio largado, que é a ponte, né? De competição com off-season, né? A gente faz ali um descanso necessário, e até pense nisso, se você é atleta e nunca fez, saiba que é importante assoprar, né? Depois de tanto dar pau. Exatamente. Cuidar da máquina, recompor tudo. Então eu passei ali por 3 meses bem de boa, em termos de hormônio, mais flexível em questão de dieta, mas continuei treinando, continuei fazendo cardio, diminuí a frequência do cardio, mas continuei fazendo, no mínimo 3 vezes por semana eu fiz. Mas agora voltei a fazer todo dia, voltei a pesar 100% as refeições, e estamos com um plano, né, de roteiro e de cronograma, e dando start hoje com essa avaliação. Então é o seguinte, gente, para vocês acompanharem, né, o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer a avaliação do Hugo, né, vou avaliar aqui, ver como é que tá, para até ele ter esse parâmetro, porque o Hugo, gente, ele tem ali o Cariani como treinador, mas ele faz muita coisa. Até aqui, gente, a gente está na academia dele. Então é aqui que ele treina, se prepara. A gente conversou também que a gente vai dar uma conversada sobre exercícios, quais os pontos que ele pode melhorar, etc. Para ele explorar, e ele consegue fazer muito, tirar muito isso aqui. Mas sempre uma boa preparação, a gente tem que entender qual que é o ponto de partida. Então poder comparar quanto de massa magra que ele vai ganhar, vir fazendo acompanhamento, se ele está subindo de peso é realmente uma massa, né, sem esse acúmulo de gordura. Então a gente vai dar esse ponto de partida, né? A gente tem ali a dieta, eu peguei a dieta que o Cariani mandou para ele, joguei ali num software para a gente ter uma ideia, e agora vamos ver o que está acontecendo, beleza? Então, bora para a avaliação. Até lá na pós da Iguaçu, a gente sempre fala da importância da avaliação física. O Hugo até ficou espantado com o resultado, vou mostrar para vocês. Mas, óbvio que como um treinador de fisiculturismo, não adianta só para olhar para os resultados, tem a outra coisa que é extremamente importante, que é o espelho. Então, sempre a gente pede para o atleta puxar as poses, para a gente ver onde é que pode desenvolver mais. Vamos dar uma olhada como tá? Então, sem par de frente, duplo bíceps de frente. Cara, o X do Hugo é muito bom, cara. Talvez ele poderia ter um pouco mais de cabeça de vastos, né? Que é a parte mais distal da perna. Tu vê que ele tem o corte bom. Vira de costas. Nossa, olha as costas. Aí. Hugo, hoje, se tu fosse escolher, qual que é o ponto que tu acha que tu tem que melhorar mais? Das suas últimas competições, assim, o que tu viu? Acredito que peitoral, braço e mais detalhe de coxa. Uhum. Tanto de quadríceps, mais detalhe, mas também mais posterior marcado. Uhum. Acho que costa é um ponto que eu tenho, assim, relativamente bem desenvolvido pelo tempo de powerlifting, né? Mas eu acho que eu preciso mais de peitoral, sempre foi uma falha minha. Mas de peitoral, acho que a gente fala mais essa porção clavicular. Isso, aqui, né? E emendando com mais ombro também, eu acho que falta mais ombro para eu estar na frente, cara, olha ali, na tua perna, eu acho, na minha opinião, tu poderia ter um pouco mais só de cabeça de vasto, que essa parte aqui um pouco... Eu acho a tua perna legal aqui em cima, ó. Acho que talvez ela poderia aumentar um pouquinho aqui também. Mas aqui. Pô, mesmo por tu estar com baixo percentual de gordura em off, tu tá com um bom detalhamento, né? Puxa aqui pra cima, ó. Top. Beleza, vamos ver o resultado então, o que aconteceu.
Então, gurizada, é o seguinte, chegamos ao resultado do Hugo, hora da verdade. Ó, para os... Vem cá, ô, produção. Para quem quer saber, a gente utilizou Pollock 7 dobras, então esse é o protocolo que eu escolhi para utilizar com ele. E uma coisa que o Hugo se espantou foi que as dobras dele estão muito baixas, cara. Então, tipo, até o percentual de gordura deu 6,96%. Falou que tu achava que tu tava com 20%. Nossa, eu achei que eu tava entre 15 a 20. Uma coisa que esse é um grande BO, porque assim, realmente, visualmente, tu não tá enxergando aquela definição que tu tá acostumado ao campeonato. Mas aquilo ali é mais água. Por quê? Tá comendo mais carboidrato, aumenta a insulina, então tu tem uma retenção hídrica maior. E sabe qual que é o fator que me faz pensar que eu tô gordo, que eu tô acima do peso e acima do percentual de gordura? É a barriga. Porque como agora eu tô com um volume de comida maior, eu tô o tempo todo com a barriga estufada e dilatada. E o atleta, quando se vê barrigudo, ele se acha que ele tá muito gordo. Mas na verdade ele tá com o armazenamento cheio. Exatamente. E daí se tu for analisar assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o teu percentual de gordura para quanto? Cara, eu normalmente paro de avaliar os atletas quando chega em 3,5%. Mas vem cá, tudo bom com o senhor? Já aparece na filmagem. Chegou chegando. Chegou chegando. Tem vergonha? E daí, o teu percentual é, que eu penso, mais ou menos 3,5. Ou seja, se agora tu tem 7,87 quilos de gordura, vamos ver, quanto que tu precisaria perder? Para isso, gente, eu vou ser bem sério, hoje tem inteligência artificial. E seguinte, eu tenho um atleta, ele está pesando atualmente 113 quilos, tá? E ele está com 6,96% de gordura, body fat. Nosso objetivo é chegar a 3% de gordura. Eu quero saber quantos quilos de gordura que esse meu atleta precisa perder para chegar nesse percentual e ter a manutenção da massa magra, que é a parte mais importante. Teoricamente é isso que a gente quer, né? Que tu mantenha a tua massa magra. Nossa senhora, eu não imaginava que dava pra usar ela pra esse assim, tipo mas não é isso? Sensacional. Tu não quer chegar a 3%? Tu tá quantos quilos de gordura tu tem que perder? Daí ela vai fazer o cálculo. Cara, tu tem que perder 4,61 quilos de gordura. Uhum. Pensando nisso num prazo. Quer ver prazo? Isso aqui é direto da pós-graduação da Uniguaçu, tá? E é o seguinte, vamos dar continuidade ao cálculo. Se o meu atleta, ele precisa perder 4,61 kg de gordura, que nem tu disse, e a cada quilo de gordura eu preciso gerar um déficit calórico de 7.700 quilocalorias, qual é o déficit total que eu preciso gerar para perder essas 4,61 kg de gordura? A cada quilo de gordura que tem que eliminar é um déficit calórico de 7.700 quilocalorias. Multiplica 4 e pouco por 7.700, isso vai dar... Você contar que eu podia ter feito na calculadora isso, né? Foi muito preguiçoso. 35.000 calorias de déficit calórico. Agora tu me pergunta, quanto tempo? Depende do quanto de déficit tu vai gerar. Vamos dizer que tu gere ali, entre cardio e dieta, 500 calorias de déficit por dia. Se eu dividir... muito bem, divide 35.497 por 500, por favor. E me diz a resposta. Aproximadamente 71 dias. Era o tempo que tu vai levar para atingir esses 3% de gordura. Se a gente manter um déficit diário... 2 meses e meio. 2 meses e meio. Tu tá muito bem. Olha a ciência realmente aplicada numa preparação. Mas sem achismo, o coach fazer uma finalização sem achismo, sem aquela coisa, vamos entrar com estano faltando tanta semana. Esse é o BO. O que acontece? Se o coach não usa avaliação física, ele vai ter só aquele visual. E a mesma impressão visual que tu teve, muitas vezes o coach tem. Ele quer, às vezes, quer aumentar o hormônio, quer tirar comida, quer fazer isso. Só que, cara, isso aqui é o cálculo, tá claro? Daí, o que a gente acontece? Além dessas 71 dias, a gente ainda puxa mais 15 dias que é para sair a água, porque aqui eu quero reduzir percentual de gordura. E manipular a água, daí a manipulação reduz carboidrato, é uma série de processos que a gente faz para a água sair. Por exemplo, se tu sair uma quantidade de água hoje, ainda tem aquele percentual de gordura que a gente precisa eliminar. Então, basicamente, em 3 meses tu fica pronto tranquilamente. Sensacional. Então, gente... Tá aí uma prévia, né? A gente até falou de cutting, mas assim, é bom saber, porque se o Hugo entender que se ele se manter
nessa condição ao longo do off, quanto tempo antes ele tem que começar a se preparar? Ele vai ter que se preparar ali uns 3 meses antes, 90 dias, 12 semanas, que é o que a gente fala, top. Isso ele consegue planejar quanto tempo de off ele tem, porque daí ele consegue planejar o off. Para planejar o off, ele precisa saber quanto tempo de cutting ele vai ter. Então hoje, brincando aqui, a gente fez o planejamento dele. Que legal, cara. Trazendo literalmente dados para a gente poder ter um tempo preciso. Vamos dar um exemplo? Se a ideia é competir no Arnold Ohio, que é em março, tu tem até 1º de janeiro para ficar em off. Que bom, dá para passar Natal e Ano Novo. Então, galera, tá aí. Adorei saber. Entregamos o resultado do Hugo, a gente fez as circunferências dele também para ele ter como um bom parâmetro, para ele vai ver legal, ele vê a linha de cintura que vai baixando a comida, vai diminuindo, e agora é acompanhar como que vai rolar esse off. Eu aposto que ele vai ganhar mais uns 4, 5 quilos de massa magra. Para eu chegar no limite da categoria, são 7 quilos. Então, se eu ganhar 3, 4, tá lindo. Já tá lindo. Então tá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e acompanhe aí o rumo ao Procard do nosso cavalo aqui, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva aí, deixe seu like, tem muito conteúdo ainda por vir. Esse é só o começo. Nada como uma pessoa que entende o troço. Eu esqueço, o diretor briga comigo, uma pessoa que entende faz, né? Tamo bem, pai? Porra, cara, eu fiquei realmente muito surpreso. Eu pensei que ia pagar uma conta cara depois do resultado. Não, mas eu jurava pra você que eu tava com... Eu até tinha falado pra pessoas que me perguntavam: como é que você tá? Como é que tá o físico, pá? Eu falei assim, eu tô bem, tô descansando agora, mas eu acho que eu tô com uns 20% de gordura. Não. Eu tava falando pros outros convicto que eu tava. Muito alto, cara. Deu ali 6 pontos... Vocês viram aí, mas que é quase 7%. Baixo todas as dobras do Hugo, que nem vocês viram, elas deram abaixo de 10 milímetros, que isso a gente usou um protocolo de polo com 7 dobras, que é um protocolo muito bom. Famoso, né? Famoso, né? Isso aí. Desde a época da minha graduação ele já era utilizado. Mas o que acontece, né? O que eu vejo, percebo, né? Como a gente vem nessa fase mais solto, a gente começa a comer coisas diferentes, principalmente a nossa flora digestiva, né? A parte digestiva, flora intestinal, misturei essa. A flora intestinal não tá naquele menor cenário, então a gente começa a sentir mais estufado, a linha de cintura um pouco mais estourada. Mas, cara... É isso que tá acontecendo comigo. Eu sinto que eu tô com a cintura maior, mas é um estufamento de dentro para fora. Quando eu pego na minha pele, eu não sinto que ela tá grossa, mas meu abdômen tá empurrando tudo ali porque ele também tá sendo empurrado. Então, por baixo do abdômen, a gente tem lá nosso intestino. E eu acho que ele tá o tempo todo cheio, processando refeições anteriores. E existe também aquela coisa que a gente tem que se autoavaliar e procurar evitar os alimentos que dão inflamação, que dão gases. E quando a gente tá livre, a gente come muito dessas porcariadas. Azar. Azar, mano. Entendeu? Então eu preciso agora também fazer, além de começar o off dando essa limpada nas porcariadas, começar a mapear as coisas que me fazem esse mal de digestão e começar a evitar. Porque eu sinto que isso reflete não só no meu estufamento, a minha barriga fica dilatada, e também reflete muito na minha pele. Ó, começa a sair umas espinhas internas, que ficam inflamadinhas, vermelhinha. E é nítido que gordura errada, pra mim, causa todo esse desconforto intestinal e na pele. E daí, isso é uma outra coisa importante, porque a gente vê que dentro do fisiculturismo muitos treinadores não fazem avaliação física, ou às vezes eles não têm condição de fazer avaliação física, porque é a distância. Mas o bom da avaliação física, a gente não se apega tanto ao percentual, claro que a gente tem uma referência, mas é para acompanhar. Por exemplo, ele está ganhando peso, na off-season tá ganhando, mas quanto de peso isso é gordura, é músculo que está indo? Então, as dobras cutâneas, elas vão dar esse parâmetro para tu ir acompanhando, para ver se o peso que está ganhando é realmente um peso real, entendeu? E um outro ponto importante é também entender aonde tu tá. Vamos dizer que ele estaria no final de um off-season, porque o Hugo tá bem, tá grande, tá com 113 quilos, se não me engano, né? E a gente olhou. A questão essa é muito importante, porque se ele vai só pelo visual dele, não faz, ele acha que ele tá com 20% de gordura, ele vai apertar muito mais a dieta, muito mais treino, que talvez não precisaria.
né? Então a gente calculou ali, apareceu ali para vocês quantos quilos ele precisava de perder. É poucos quilos de gordura. Você falou para mim no cálculo lá que estava em torno de 4 quilos para eu entrar perto dos 3%, que é o competitivo, né? Eu até puxei no meu celular lá. E aí eu ia te fazer uma pergunta enquanto você busca informação assim. Ó, digamos que eu inicie um pré-contest e tire 3, 4 quilos de gordura. No momento que eu tô agora, quanto será de água? Eu teria que fazer uma avaliação de bioimpedância para saber quanto que eu tô de água parada, de excesso aqui, de retenção? Eu não sei. Porque eu imagino que deve ter mais de 5 litros de água parada. É 4,61 quilos que tu precisava perder para tu sair do teu percentual de gordura, que é aqui a gente tem informação. Tá com 7,68 quilos. Então tu precisa perder ali uns 4 quilos para atingir 3%, que é o que a gente projeta para dar. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso, porque a água é manipulação. Entendeu? E é muito subjetivo, porque a gente precisa tirar, mas depois a gente precisa botar ela no lugar certo, que é o processo do carb up. A gente quer tirar do extracelular e puxar para o intracelular, para dentro do músculo. Então, normalmente eu falo muito da avaliação física para o pessoal acompanhar, entender que ele está com um percentual de gordura baixo, né? E que ele não precisa apertar tanto a dieta, porque a gente tem que entender que fisiculturismo é o cara maior e mais seco. Não é só o cara mais seco. O cara tem que estar grande. E se ele aperta demais a dieta, ele perde aquela densidade que ele construiu no off. Então o cara fica naquele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Você visto a minha avaliação e me avaliando com a sua experiência de treinador. Esse parâmetro que a gente teve aqui é o indicador de que eu tô pronto para realmente começar o off-season bem. Tu tá começando o off-season muito bem, porque ter um leve ganho de gordura no off-season é comum, né? Principalmente de acordo com a projeção de quanto quer ganhar de massa magra. Então tem que subir a comida. Mas tu tem margem para isso. O que é? Tu tá com um percentual de gordura baixo, tu pode ir até uns 10%, que a gente fala que seria o ideal. Eu ia te perguntar isso, né? Se tem uma tolerância de off-season, digamos que... A gente não tem isso protocolado, mas nós costumamos a dizer que em torno de 10% seria o percentual de gordura ideal para um atleta iniciar um processo de pré-contest, né? Que é bem abaixo de onde está. Então, tu pode ganhar massa, tu pode ganhar valor, tu pode ganhar um pouquinho de gordura, que tu ainda tá tranquilo na margem para poder começar um cutting depois com uma qualidade boa. Com mulheres, a gente trabalha de 12%, 14% ali como referência. Normalmente uns 12% já é uma referência para ela sustentar no off-season. Eu achei sensacional, Vini, fazer uma avaliação para... Por exemplo, a gente pensando num cenário de montar uma periodização de cutting. Você ter como ponto de partida ali o resultado de uma avaliação física e entender a real condição que a pessoa te dá números, né? Te dá muito mais ferramentas para planejar e preparar o negócio e não ser no olhômetro, né? Não ser no achismo, no que normalmente é aplicado. A prescrição do cardio. A prescrição do cardio é baseada em quê? É 30, 40... Então, o que a gente tende, que nem foi falado no vídeo, mas a gente tem que captar aqui. Para mim, eliminar 1 kg de gordura são 7.700 quilocalorias de déficit calórico. Quantos quilos de gordura precisa perder? Sei lá, vamos dizer que fosse 10 quilos. Então, seria 77 mil calorias de déficit calórico. Nossa, quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo eu preciso? Depende, vamos ver. A parte da dieta, tu vai gerar déficit na dieta? Vai ser, sei lá, 300, 400 calorias de déficit da dieta? Beleza, vou. Cardio, vai fazer cardio? Vou usar o cardio como déficit? Vou. O meu cardio dá mais ou menos umas 400 calorias. Faz o cálculo que a gente mostra lá na pós-graduação de bodybuilding. Somos 2, deu 800 calorias de déficit por dia. Beleza, eu preciso de 77 mil, eu tenho 800 por dia. Quantos dias que eu vou levar para perder isso? Isso é o tempo de pré-contest. É o tempo que eu preciso para me preparar. Soma mais 2 semanas ali, que daí é aquela reta final, que é perder mais água, né? Então a gente começa a trabalhar com bem mais restrito em carboidratos, para a água sair, porque cai a insulina. E depois é a finalização em carb up. Esse déficit, você pode mensurar o quanto que você estima que a pessoa perca? Tipo, um bodybuilder casca grossa que aguente pagar o preço, você pode chutar para ele ali... Chutar não, né? Planejar. Que ele gaste uns 1.000 a 1.500 por dia de déficit. E, por exemplo, uma atleta que está começando,
uma biquíni, você vai de 300 a 500. Você vai dosando assim conforme a pessoa consegue responder pra você? Uma coisa que a gente... Porque esse é o feeling também, né? Não vou apertar demais, nem passar carga demais, porque essa pessoa não vai aguentar, né? O que eu vejo é os extremos. O cara tá em superávit comendo um caminhão e tu joga pra quase nada. Normalmente esse processo é muito difícil. Precisa vir fazendo uma adaptação no corpo. Então, normalmente a gente inicia com déficit baixo e vai até um certo. Até quanto? Sei lá. Daí a gente tem as referências. Taxa metabólica basal, mais o gasto do treino. Mas assim, pode ter um déficit calórico mais significativo, 1.000 e poucas calorias. Quanto mais o déficit for proveniente do treino, no caso, atividade cardiovascular, melhor. Quanto menos restrição na comida, melhor. Não estou dizendo que eu não vou fazer restrição. Mas esse cenário cria um ambiente que eu vou conseguir sustentar melhor aquela construção que o meu atleta teve. Se eu apertar muito na dieta, grande chance que eu tenha uma perda um pouco mais significativa de massa magra. Daí vem o histórico de atleta. Se é um atleta mais antigo, com uma musculatura mais maturada, densidade, talvez ele consiga fazer um déficit maior e não perder tanto devido, né, ao tempo. Se é um atleta muito iniciante, peraí, quem sabe eu inverto, vou mais devagar, ou eu ajusto o tempo de preparação. Uma coisa é tu querer perder essas 77 mil calorias em 8 semanas, ou vamos usar como referência o Eduardo Corrêa, que é um dos maiores atletas que a gente já teve. Né? Longo. O nickname dele era o Super Sliced, ou seja, era o cara conhecido no mundo pela definição. Ele fazia preparações extremamente longas. Acima de 18, né? Ele foi 20, 36, 20. chegou. Nossa. Fit Pirates, que é esse último competição, disse que ele chegou, fez mais de 40. Eu estava até conversando com Musculação Faixa Preta, que a gente estava gravando. Ele falou, ou seja, é muito tempo, quanto mais tempo tu consegue atingir um nível mais avançado sem perder tanta coisa. Mas Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu começou com um canal, né? Tu foi indo, hoje tu é um dos maiores comunicadores, mas além disso agora tu também tem o teu podcast, né? Eu acho que era isso para mim foi uma atualização, né, do mercado. A gente entendeu que eu acho que eu fui me adaptando ao mercado por etapas. Eu comecei no Instagram, no Facebook, na verdade, e aquilo para mim bastava. Eu não queria ter nada além daquilo. Porque tava todo mundo nele, era a rede social do momento. Mas depois surgiu o bendito do Instagram. E aí eu pensei assim, eu vou administrar então 2 contas, vou abrir lá, mas vou começar a postar aqui. Automaticamente o Instagram te consome. E eu comecei a esquecer do Facebook. Ainda acontecia aquele negócio de postagem espelho, você posta no Instagram e posta lá, mas não é a mesma coisa. Você está conectado no Instagram e respondendo ali, interagindo com ali, a outra página acaba sendo esquecida. Então, hoje existe a Horsepower no Facebook, mas ela não tem mais a minha presença lá. Eu estou no Instagram agora. Então, a gente vai migrando e correndo junto com a manada. Tá todo mundo dentro do Instagram hoje. E aí chegou uma época que eu vi os canais do YouTube crescer. Nascer, surgir e eu tava para trás. Eu não tinha ainda um YouTube. E aí eu fui lá e me dediquei até fazer vingar o YouTube da Horse também. E agora a gente está na fase do podcast, que é uma vertente do YouTube, né? O YouTube hoje ele se ramificou. A gente pode criar vários tipos de conteúdo lá. O conteúdo curto, nos shorts, o conteúdo longo, nos vídeos normais, e os ao vivo e os podcasts, que tá em alta agora. E aí eu tô tentando assim também me atualizar. Eu acho que faz parte da comunicação. A gente que trabalha com a comunicação agora, vira e mexe vai sair uma rede social nova, uma forma nova de se comunicar. Até, gente, a ideia da criação do Central Bodybuilding, Vini, você tá convidando um monte de gente para ir que tem podcast. Sim, gente, é tudo amigo, tá? Não tem frescura. Não. Entendeu? Mas, por exemplo, o Central Bodybuilding, que a gente tem um formato novo, porque não é só... A gente brinca, para vocês terem que a gente fala que isso é a nossa cabeça, né? Que é eu aqui com um convidado, mas mostrando os quadros que nós gravamos, de treino, né? De inúmeras coisas que envolvem o mercado fitness. E estar envolvido com essas pessoas desse meio que fazem isso é extremamente importante para o crescimento do esporte. Quando o esporte cresce, todos nós crescemos. Já falei isso lá no evento na cabeça do Chicória, com o Chicória, que a gente falou, tipo, tudo que envolve o mercado. Mas tu é uma pessoa muito especial, cara, porque o teu primeiro episódio do teu podcast foi com quem? Com o Ramon. Ramon, né? Foi o primeiro aquele ali?
Ele não, eu considero ele o segundo, porque o primeiro eu abri ele com o Tamer fazendo os melhores do ano. Também é pesado já, né? Já é o chefe da Mansão Conte, o grande representante do NPC, né? É o chefe de todos, né? Que se ele manda na cadeia do fitness, a gente está ali abaixo dele aceitando as ordens. Mas eu falo isso porque, assim, o Ramon vai em poucos podcasts. É uma verdade. Quando eu fiz o convite, né? Através da esposa dele, né? A gente chega até ela para chegar nele. Aí ela já sorriu positivamente. Vou falar com ele aqui, mas vamos sim. Aí no mesmo dia ela já voltou com a positiva dele. A gente foi só marcar, foi bem tranquilo mesmo. E aí ela me comentou assim, Hugo, ele não vai muito nos podcasts porque ele procura evitar polêmica, falação. Você sabe como é que é a internet em torno dele? Daí eu falei, entendo perfeitamente. E você sabe, Vit, que aqui a gente só vai falar de coisa confortável pra ele. Daí ela falou assim, ele sabe disso, por isso que ele tá indo, ele gosta muito de você. Daí, pô, que legal. Aí foi só marcar mesmo. Mas o primeiro episódio eu fiz com o Tamer em casa, a gente fazendo os melhores do ano. Eu fiz aquela lista dos melhores atletas do Mr. Olímpia do ano passado. Com a ajuda do Júnior dos troféus, confeccionamos lá 9 Golden Horse, troféu douradão. E no dia lá a gente fez ali com a tela, né? Mostrando um clipe de cada atleta e falando sobre ele. E aí a partir disso é que surgiram os convidados. Porque a minha ideia do podcast era abrir com o Tamer falando dos melhores do ano. E aí na sequência trazer os melhores do ano como convidados. Muitos não puderam vir, mas o Ramon foi o primeiro da lista, ele já veio. Então trouxe lá o Ramon, trouxe o Edivan Palmeira, trouxe o Gorila. Não consegui trazer as meninas que estão lá nos Estados Unidos, porque tem a Natália Coelho, tem a Isa Pereira, a Leivínia tá lá, que é da Women's Bodybuilding. Então, todos que eu pude trazer do Brasil, eu fui levando pro podcast como convidado e para entregar em mãos o troféu. Aí é muito top, cara. E, gente, até para vocês entenderem esse novo formato que a gente está criando, vamos comer? Vamos. Então, gente, um dos quadros que nós temos aqui no Central Bodybuilding é o nosso chefe maromba. Ele tá cozinhando para nós, eu tô deixando ele mais maromba. Eu acho que podia botar um projetinho no Ayala, né? Nossa, ia ser legal um antes e depois dele. Nossa, hein? Vamos marcar um dia de avaliação física? Vamos marcar. Aí, hein? Avaliação no Ayala, né? Ele tá fazendo comigo. Mas olha bota uma sunga de classic nele e faz a avaliação. Mas antes, ele não tá me escutando essa parte aqui, eu vou pegar ele de surpresa. Vamos abrir pra ele. Ô, Ayala, fala aí direto da cozinha do Central Bodybuilding, o que tu tá aprontando? Fala, Vini, tudo bem? Voltamos mais uma vez da cozinha do Central Bodybuilding e hoje a gente vai trazer um bolinho de mandioca com frango. O que você acha, Mike? Fala, rapaziada, tudo bem? Belíssima inovação também que aqui a gente trabalhou, com o quê? Com composição de proteína, carboidrato de boa qualidade, então para quem está procurando aquele carboidrato de baixo índice glicêmico, e a semente de abóbora a gente vai trabalhar para enriquecer com fibra e gordura insaturada, que faz justamente o contraponto da quantidade de gordura saturada na dieta que usualmente é comum do bodybuilding. Aqui seria uma espécie de opção para azeite, para abacate, então acho que a gente tem uma composição boa de gordura, carboidrato e proteína, tendo em vista que essa receita é muito mais proteica do que propriamente glicídica. Então aqui e uma sementinha é boa. E é boa, para dar Vini, crocância. Então já voltamos aqui para trazer esse bolinho aqui, que a gente vai remodelar ele no caminho, a gente vai dando outras opções também para fazer uma alternativa aqui. Já voltamos aí. Muito bom, a gente pegou o Mike ainda para estar junto contigo, professor da Uniguaçu, top. Então, para de enrolação e mostra aí o que o Zu fazia de comida para nós. Bom, beleza. Então, Vini, então para essa receita, que é um bolinho de mandioca com frango, eu peguei, então a gente cozinha mandioca, então eu tenho mandioca cozida, eu processei, você pode amassar no garfo, né? Ela bem molinha. Mandioca, requeijão light, semente da abóbora e o frango. E daí os temperos aqui, a sua escolha. Eu vou usar páprica defumada, sal e pimenta do reino, Mike. Sensacional. Aqui o quê? Uns 150 gramas você pegou? Mais ou menos de mandioca? Sim. 150 de mandioca e 150 de frango, né? É. E o bom é que a proposta da variação é justamente para a gente conseguir fazer uma outra, né, ressignificação da composição de tubérculo com proteína, que é o comum batata com frango, mandioca com frango, né, propriamente o mandioquinha, a gente está falando da batata baroa, né? Então é uma nova forma de a gente conseguir trazer uma variação da combinação de carboidrato da mandioca e a combinação de proteína do frango.
Para quem também quer ampliar um pouco do próprio consumo de proteína e carboidrato de manhã, também sendo uma opção no café da manhã, já deixando pronta, né? Então a gente pode deixar isso como uma opção. E é uma opção até para uma galera que quer uma dieta mais calórica, o croquete, diferente de você comer mandioca pura e frango, o croquete vai trazer uma consistência de palatabilidade mais fácil de ser, né, digerido e mais fácil de ser. Mais fácil. absorvido E você e pode tolerado. comer ele frio também. Pode comer frio, né? Pode comer frio também. Quentinho, óbvio, né? Hã? Quentinho com um Sim. cafezinho vai bem, ou no meio da tarde, como o seu lanche, mas você pode comer ele frio também. Bom, então a gente optou pelo bolinho, né? Pode ser o croquete, então deixa eu tirar daqui, porque senão os caras não vão Aqui conseguir não tem uma mostrar. forma assim, como dá para fazer o molde? Deixa eu pegar mais uma colher. E aí a gente pode fazer da seguinte forma. Você vai moldar com a mão também, né? Dá para fazer com a mão. Pode moldar com a mão também. Umedece a mão, senão você... Ó. Bom, Mike, então, ó, agora o que a gente vai fazer? Vou cobrir aqui com as sementes. Bom, Mike, tá aqui o nosso bolinho, que Começou poderia bom? ser um croquete, que poderia ser uma coxinha, né? Exato. Vários, Poderia ser um pão de queijo, um pão de queijo. mas não, a gente Tá melhorou. quente, hein, pessoal? Tá quente, vocês não vão esquecer disso. Vamos soltar ele aqui para ver como é que tá. Ó. Fica quase um pãozinho de queijo, Não, Mike. pão de queijo. Com baixa Sem queijo. gordura, proteico. e Sem com- queijo. Sem queijo. Não, tem um pouco de queijo, tem um requeijão, né? Tem um requeijãozinho. É um queijo improvisado. Aqui também, você pode pôr naquele papel manteiga e ele vai sair com... Já que aqui ele sai com facilidade, mas no papel manteiga também. Então, ó, aqui essa opção, você fazer um lanche, ou até mesmo uma, né, depende do tamanho da torta que você pode fazer, até mesmo uma Torta mesmo, né? Uma refeição aí, dependendo que você com carne moída e tal, você pode fazer um bolo um pouco maior, né, para poder fazer. E deixando Mas- pronto assim é bem prático no período da tarde, o lanche da manhã, ou à noite mesmo, uma ceia. Então é bem facinho. Às vezes não dá tempo de fazer alguma refeição mais elaborada, a gente tem. Isso, esse aqui você Funcionar. pode levar também na sua tradicional marmita, né? Vai num evento, numa aula, né? Num congresso. Sim. Você leva, ele não tem problema, você passar ali umas 6 horas ele fora da geladeira, ele não vai ter grandes problemas com E isso. pelo que a gente está experimentando aqui, não vai ter nenhum constrangimento a partir do momento que você abre a marmita, né? Porque Exato. não sobe aquele cheiro de ovo, Exato, então vai aquele ficar cheiro mais de frango. tranquilo. Não, aqui já está bem contido o cheiro está bem discreto, É isso apesar de bastante convidativo. Exato. Então, galera, obrigado. Mais uma receita aqui da nossa cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, manda esse link aí para as pessoas que vocês acham que vão gostar dessa receita. E se lembra, aqui na descrição do vídeo a gente tem o grupo do WhatsApp do Central Bodybuilding. Então lá a gente tem vários conteúdos exclusivos para quem está dentro do grupo. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Beleza, Mike? Obrigado. Até a próxima, Vini, galera. um abraço aí. Você vai ficar sem mais uma vez. Vamos fazer sacrifício. Vamos ver como é que tá. Bom, Muito bem, hein, Ala? Tá te puxando. Eu tava conversando aqui com o Hugo, que agora que tu tá vindo pra essa parte mais fitness, fazer que nem o do projetinho. Aqueles que o Cariani faz que O salva a vida. Cariani faz ali, Fez com né? Que o com o Igor do Toguro, Flow, é. que o Toguro também fazia um projetinho, que nem botar, né? Dar um gás no Ayala aí, vai virar o nosso chefe maromba. Mas ele vai passar comendo bem, né? Que ele sabe o dom da cozinha. A gente também produziu um conteúdo de cozinha lá na tua casa, né? Foi, esse daí, É, esse você vídeo vai ficar puxou, legal, cara. Aquele franguinho tava. Nossa, dá top. pra comer aquilo todo dia, 3 em 3 horas. Mas, Hugo, é muito louco que a gente está aqui no Central Bodybuilding e que nem a gente falou no início, hoje nós estamos nos preparando para viajar. Né? A gente vai... Meio audacioso falar isso, né? Mas acho que a gente tem que falar. A gente pretende fazer a maior cobertura da história da participação do Brasil no Mr. Olímpia, né? Sim. Eu acho que isso vai agregar muito pro esporte, porque a maioria dos atletas que estão lá, são 57, 50 saiu esses dias, né? talvez Recentemente. atualize ainda isso.
Talvez chegue a 60. Histórico, né? É um recorde histórico. Saiu de 48 ano passado, 57 Seria legal agora. se todos fossem no mesmo voo, né? Fazer aquela comitiva do Brasil chegando. Não levanta. Tem que distribuir muito bem para não ficar penso. É um recorde de brasileiros e a maioria chega lá e mesmo que tenham seus patrocinadores, seus apoiadores, muitos estão sozinhos lá. Pega um Airbnb, fica sozinho, fica às vezes batendo cabeça para pegar Uber, ir no mercado, lidar com a língua estrangeira que ainda é um fator limitante para a maioria. Então muitos deixam de trazer conteúdo, de falar como é que está vivendo lá. E até porque é difícil pra caramba na reta final você ter disposição para ligar a câmera e para fazer alguma coisa. Ainda mais alguns têm um pouco de vergonha, de timidez, não sabe, ou não tá nem com o raciocínio mais funcionando. A cabeça ela não tá direcionada para isso. Então o que a gente vai fazer lá? Além de trazer as informações concretas, reais do que está acontecendo, é mostrar o que ninguém está vendo. Pegar alguns desses atletas que precisam de um suporte, de uma ajuda para ir no mercado, uma carona para ir tal lugar e mostrar... Vai pra academia. A gente vai mostrar um pouco da rotina de reta final desses caras. E isso é um conteúdo que poucos sabem, pouca gente mostra, né? A galera só vê o campeonato. O Hugo, na verdade, até para vocês entenderem, né? O Hugo hoje é a única imprensa oficial, né, que cadastrado como imprensa oficial no Mr. Olímpia. O Brasil, gente, falo em todo o programa, maior celeiro do fisiculturismo mundial, segunda maior potência. O Brasil está colando cada vez mais nos Estados Unidos no número de atletas e cada vez está ficando mais longe do terceiro colocado, né? Sim. Então isso mostra o nosso crescimento. Mas isso que a gente quer é devolver muito para o fisiculturismo e para os atletas tudo aquilo que eles nos proporcionam. Então, nós trabalhamos com isso. Eu sou professor da pós-graduação de Bodybuilding Coach, ou seja, eu sou treinador. Tudo isso influencia. Eu vivo o fisiculturismo da minha maneira, assim como tu vive a tua, há muito tempo. E esse projeto que iniciou junto da Uniguaçu como uma patrocinadora e a gente expandiu aqui no Central Bodybuilding e a gente... Nos aproximamos do Hugo, né, para se unir ao canal dele, juntamente com o canal da Ângela. Então, nós nos fortalecemos. É para devolver para os atletas e para o público o que o fisiculturismo traz para nós, né, Hugo? Então, é algo muito top, né? A gente vai ter uma série de conteúdos legais. E não é aquele formato vlog básico padrão, é algo assim, bem montado e estruturado, igual vocês estão vendo aí, né? Esse episódio aqui com chamada, com corte pra lá, corte pra cá, tipo, da Atena, então, o helicóptero tá lá, vamos pro corte lá. Exatamente. Então, vai gente, ser uma pagada TV. Se alguém ainda, né, não segue o Central Bodybuilding no Instagram, ou não segue o canal do Hugo, não segue o canal da Ângela lá no YouTube, por favor, segue, vai lá, ativa as notificações, que eu garanto que vocês vão estar por dentro de tudo que vai acontecer no Mr. Olímpia, beleza? E a galera quer saber. Chega na reta final do Olímpia, cresce a visualização de todo mundo que está falando sobre isso. É incrível. Todo ano, a curva de crescimento do meu trabalho, tanto no meu Instagram pessoal, quanto do meu canal, quanto do meu Instagram, cresce violentamente porque as pessoas se conectam a você para ver o que está acontecendo lá. Porque ninguém está cobrindo, ninguém está fazendo, a grande mídia... por exemplo, a Rede Globo, a Band, o Sport TV só falam do Mr. Olímpia após o acontecido. Confira os resultados, tal. Então eles vêm depois, mas a gente faz as prévias, né? A gente faz o durante e faz muito bem o depois. E o atleta de fisiculturismo é que nem aquele animal raro, né? Que as pessoas querem saber do que vivem, do que se alimentam, como que eles treinam, porque é uma coisa no Globo Repórter de hoje. Temos o bodybuilder acima de 100 quilos, do que vivem. Fala pro Ayala fazer um programa desse pra gente. Não, mas é exatamente isso, gente, porque é louco, porque para nós é comum, a gente vive, tá acostumado. Mas quando eu falo com as pessoas, eu falo, como é que é isso? Porque uma hora eles estão passando fome, outra hora eles estão comendo, eles estão bebendo água. Como é que bebe 10 litros no dia? E eles bebem 10 litros de bebe, 10, 12 litros e uma mijadeira do cão. Come 5 quilos de arroz. Então se eu beber 10 litros de água, eu vou ficar daquele jeito. Isso! Não vai. Come uns 5 quilos de arroz no dia? Não, come 5. É loucura, gente. Então, mas também é um conteúdo diferente que a gente quer trazer. O conhecimento, né? Daí é onde que o professor aqui que vos fala, o Hugo também agora é nosso professor lá na faculdade, a Ângela também, que a gente quer trazer esse conhecimento por trás do que acontece.
Por que que a água, por que que a comida, por que que ele comeu isso, por que que esse treino, por que isso, por que aquilo, para que eles consigam atingir aquele ápice, né, físico, que é o atleta de fisiculturismo. É uma obra de arte, né? Acho que o troféu ali, a gente estava falando que o Hugo ele tem um campeonato também, né? Porque eu só trago as pessoas que é multitarefa, que tem campeonato, tem isso, tem aquilo, faz aquilo outro. E o troféu dele é muito legal, porque é o horse, né? Que é o cavalo, né? Que é o símbolo da marca dele, se esculpindo. E aquilo ali é uma grande representatividade para o fisiculturismo, né, cara? Porque as pessoas talvez elas não entendam a beleza do fisiculturismo não está só naquele shape, naquilo ali. Mas é a transformação que a pessoa passa para ser um atleta de fisiculturismo. O processo, né? E cada um tem um processo. Como que tu cresceu sendo atleta, né, cara? Como tu era? Como é que virou a chave da cabeça? E muitos passam pelo processo inverso, né? Que ele primeiro precisou emagrecer, sair do sedentarismo, mudar a cabeça, vencer os problemas psicológicos, né? Que muitos enfrentam no sentido de baixa autoestima, aquele sedentarismo que está travando mesmo a pessoa para progredir na vida. Então ela sai de tudo isso, emagrece, aí chega no ponto zero, o ponto de partida para começar um treinamento efetivo de verdade. Então tem muitos processos assim que a jornada é inspiradora. É muito inspiradora. E aí o dia do palco é um detalhe, mas o que ela passou ali, principalmente dessa fase do menos 30, né? Ou que tá no negativo, que é a fase do sedentário da vida. Então ela sai do negativo, que é o sedentarismo, para depois entrar no positivo, que é o pronto para crescer. Aí até ali já foi uma jornada violenta e talvez a parte mais difícil do processo, que é você pegar um cara super gordo e depois mudar a cabeça dele, para depois mudar o corpo, para depois mudar novamente para um atleta. Tem umas histórias que são incríveis. E acho que essa é a grande beleza do fisiculturismo, por isso que normalmente quem vive, quem passa por isso, se apaixona pelo processo. Talvez ele não vá competir de novo, mas aquela transformação fica na pessoa, né? Ela fica através disso. E essa parte do conhecimento também, que vem mudando muito, até por sinal, gente, eu vou aproveitar para mostrar ali por trás das cenas, né, do que rolou lá no Horsepower Cast, onde que o Hugo me convidou para ir, a gente falar um pouco sobre educação, sobre crescimento, sobre como que esse conhecimento, né, que a gente vem construindo, tanto na pós-graduação da Uniguaçu, lá como nossa mantenedora, mas também por outros canais, como do Hugo, como de vários outros que vêm trazendo esse conhecimento para influenciar. Então dá uma conferida que rolou no podcast. Fala, cavalos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Horsepower Cast e hoje um episódio muito especial para falar sobre educação, bodybuilding, fisiculturismo, faculdade, pós-graduação, tudo aquilo que envolve conhecimento. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui Vinícius, coach, professor, coordenador, um cara chave na Uniguaçu e que agora está à frente de um projeto muito incrível, muito bacana que a gente vai trazer para vocês essa grande novidade. Em 2015, eu conheci o Regis, que é o mantenedor da Uniguaçu, e ele me apresentou a pós-graduação de Bodybuilding Coach. E eu disse, cara, esse cara tá maluco, velho. Como assim pós-graduação de fisiculturismo? Ele vai passar fome, cara. Só que vai falir, assim, 10 anos se passaram. 10 anos. 10 anos se passaram, 10 mil alunos. Hoje, um sonho se tornou realidade para mim, né? Então eu me tornei professor. Hoje eu sou professor da Bodybuilding Coach, de outras 3 pós-graduações da Uniguaçu, mas a pós-graduação de Bodybuilding Coach foi a primeira luz, assim, que trouxe, principalmente na preparação do atleta, principalmente para entender como que esses processos aconteciam. Muitas vezes a galera acha que a ciência, quer vir mudar o processo. Não, a gente quer entender como isso aqui acontece para aperfeiçoar, deixar isso cada vez mais eficiente e principalmente mais saudável. Hoje nós estamos em 16 cursos de pós-graduação, voltados aos profissionais de educação física, nutricionistas e médicos do esporte. Então, essas são as nossas áreas de atuação. Nós somos precursores do mercado porque nós somos os primeiros a querer falar sobre assuntos que normalmente não se falava. A questão hormonal, a questão do fisiculturismo, pontos sobre nutrição esportiva, sobre metabolismo e emagrecimento. Então, hoje nós temos um time de experts que são referência no Brasil, e agora você faz parte desse time de experts, né? Que nós mapeamos que realmente estavam trazendo conteúdos que faziam diferença. Quando eu fiz uma primeira pós-graduação lá atrás, eu fui em um monte de aula, eu não lembro o que ficou, sabe? Então a Uniguaçu é uma empresa que ela vem
se destacando no mercado pelos cursos, por exemplo, Bodybuilding Coach. É o nosso curso campeão de vendas. Em 10 anos a gente formou 10 mil treinadores. Quando que tu ia falar lá em 2000 e pouco que um curso... Tanto que eu encontrei o Dauda, que é o atual campeão do Mr. Olímpia, e tem esse vídeo eu tentando explicar para ele que a gente é um curso de pós-graduação. Mas como assim pós-graduação em bodybuilding? Não, um curso ali. Tá, mas vocês falam de quê? Eu disse, a gente fala de bodybuilding. Então é isso. Gente, viu? Sentei na mesma cadeira que o Ramon. Pois é. Eu já saí uns quilos mais. Já saí mais posturado ali depois disso. A cadeira lá é forte, é reforçada. É forte, que aquela espada ali, hein? Lá. Nossa, mano, aquela espada ali é do linda. Kona, né, inspiradora. Do Kona. Já mandei uma foto pra minha mulher. Amor, comprei. Presente. Mimimei. E a loja dos caras aqui em São Paulo, ainda pra ir lá presencialmente ver. Tenda medieval. Mas uma coisa que acho que todo mundo sabe, né, gente? Mas a Horsepower não é só um canal, né? Na verdade, ela é uma indústria, né? Virou um ecossistema. Tem um ecossistema, né? Umas par de vertentes que, novamente falando, que eu fui me adaptando, fui vendo a oportunidade e aquela coisa de não deixar a oportunidade passar, eu fui abraçando. Surgiu a oportunidade de criar produtos, eu comecei a criar. Mas antes da oportunidade veio a necessidade, né? Então eu estava precisando aumentar a minha renda. Não era fácil na época trabalhar de estágio de musculação na academia. Então eu precisava de um jeito assim levantar. Qual foi o primeiro produto? Foi uma regata preta, uma regatinha com o logo da Horse na frente. Uma regatinha com o logo da Horse. É. E hoje, tu sabe quantos produtos tu tem? Cara, eu não sei quantos produtos tem, mas eu acho que tem, totalizando os atuais agora, deve ter uns entre 30 e 40 talvez itens. Juntando os acessórios, camisetas, bonés, tipos de mochilas, meia, até chaveiro tem. Bag de... né, as marmiteiras, mochila térmica. A gente chegou a fazer bag de treino. Acessórios de treino e acessórios também pra academia, no sentido daqueles pinos pra pôr nas máquinas. Mano, pino de drop set, aquela brincadeira de pular o pino. É muito louco. O Jim Pin. Aham. Eu tava hoje lá, não sei se o pessoal viu, eu tava olhando, olha aqui, tava lá na Dark House, tava o teu Jim Pin ali, os gringos disse, cara, isso aqui é o seguinte, ó, tu encaixa aqui, tu trava, quando o atleta solta, é quando ele solta, né? É, quando as placas tocam, ele pula. Ele pula fora, ou seja, ele é um drop mecânico, o cara não precisa ir ali trocar. Às vezes o cara tá amarrado no strap lá, num pulo em alguma coisa, ele tem que parar tudo pra ir lá dropar. O dropping, ele pula. E olha da a máquina. sensibilidade das pessoas que vivem o fisiculturismo. Outra coisa é aquele extensor de anilha. De aquele pino pra tu botar mais um peso ali. Eu procurei mapear as coisas que a gente não tinha no Brasil. Eu via essas coisas só lá fora, através da internet e revista. Então eu comecei a procurar meios de poder fabricar e vender aqui, porque era para meu uso pessoal. Eu queria ter um cinturão de qualidade, eu queria ter um strap legal, eu queria ter esse Jim Pin. Então eu queria ter uma mochila top, tipo militar, né, com aquela cara americana, mas que também eu pudesse levar minhas marmitas. Então eu fui fazendo tudo como se fosse para mim, porque eu queria, e eu sabia que a galera ia precisar, porque a necessidade é a mesma. É a mesma, cara. E foi dando certo. O meu ponto de partida para mudança assim de jogo para mim foi quando eu lancei o primeiro strap. Porque strap é uma coisa útil, todo mundo precisa, todo mundo gosta, e eram poucos os que vendiam no Brasil. A Rudel era tradicional, né? Era uma das principais e talvez pioneiras. Mas de resto eu não encontrava, ou era muito caro, ou era importado. Uma coisa tão simples de fazer, né? Mas dá pra ver como que a comunidade é forte, né? No momento que eles identificam a Horsepower como um produto da comunidade do bodybuilding... Isso que ajudou. A galera, assim, tipo, por exemplo, tem um da Horsepower ou da Rudel, vamos botar uma marca. Cara, o pessoal vai na da Horsepower porque é da comunidade, é do Hugo que tá inserido, que os atletas usam, que tá no campeonato... Então, já falei isso em outro podcast, aquela síndrome do atleta, ele quer fazer parte disso e o estar utilizando aqueles produtos faz parte. Que tipo assim, chegou depois straps mais baratos no Mercado Livre, na Shopee, tem gente que importa da China. Não, mas hoje eu entendo que quem compra desses mais baratos
não tá na mesma bolha que a gente, que é do fitness, do fisiculturismo. A galera que gosta mesmo do fisiculturismo e que é algo que dure, que quer performar, eles lembram da horsepower. Mas é o que porque sabe que vai durar e porque representa alguma coisa. Eu tenho minha mochila. Ó, o que eu tenho lá? E, tipo assim, eu e o Hugo, eu já via ele ali de um conhecido, de um campeonato que eu tava com o atleta e tal, mas a gente começou a conviver. Cara, eu tenho strap, eu tenho a minha faixa de cotovelo para mim treinar cotovelo quando eu lesionei o braço. É a tua. Eu fui esses dias, eu comecei a dizer, cara, olha tudo que eu tenho da Horse. Eu tenho a marmiteira, a pequenininha ali, né? A bag térmica. A bag térmica e tenho também a bag jean, que é uma mochilona gigante ali escrito que eu uso. Cavalo do lado. Cavalo, aquela ali é bonita. Quando eu cheguei na academia, eu comprei esse ano, cara, que eu comprei na academia. Aquela, eu fiz ela. Com licença. Essa aí eu fiz ela inspirada naquela. Lembra que aquelas fotos do Frank McGrath na Animal? Que ele vinha arrastando. Aí ele vinha arrastando uma da Animal, da Universal. Eu fiz baseado nela. Exato. Tanto ela quanto aquela camisa que eu fiz escrito cavalo. A da Animal era amarela e preto. Escrito Animal. Animal, é. Aí eu fiz a minha escrito cavalo. Muito inspirado porque aquele ensaio fotográfico, o Frank McGrath, motivava demais a gente na época de 2010 a 2013. Mas foi quando começou a Horse. Mas tu viu que a gente está influenciando a nova geração com as coisas, que nem eu falei com o Chicória. Que as calças dos anos 90, né? Era lá a calça de palhaço que a gente falava do Ronnie Coleman fazendo agachamento literal. Que ele remasterizou, botou uma nova identidade, estilizou e tá vendendo de novo. E a gente não tá inventando a roda, a gente tá botando calota nela. A gente tapeou ali, fez um remake nela e tá soltando, cara. A gente tá usando as rodas que funcionavam anteriormente. Não tá inventando moda, a gente tá usando o que funciona, o que a galera gosta e o que remete ao passado, né? E até porque, assim, agora vocês têm Instagram, vocês têm mais gente aqui, YouTube a gente já tinha, né? Pegar a época do Ronnie era fita, então saía o cassete deles. O Hugo tem uma coleção gigantesca de Flex Magazine, que era também uma das únicas fontes de informação que a gente tinha. Era o Instagram da época. Era o Instagram da época. É lindo ali, a gente tem o nosso videomaker aqui, que é o Cauã, que tava lá, e ele disse, Cauã, sabe o que é esse cara aqui? Sabe o que é esse cara aqui? A história do fisiculturismo tá ali. E é um esporte lindo, né, cara? Muitas pessoas que não conhecem falam mal, né? Eles acham que é só hormônio, que é só isso. Né? Acho que a gente está vivendo a melhor época do fisiculturismo por vários pontos, que eu também estava conversando sobre os treinadores. E agora, eu acho que a gente está vivendo educacionalmente, eu fico muito feliz. Porque os atletas estão dando devido valor ao treinamento. Sim, muito massa essa fase. Quantos atletas estão pegando treinadores? Treinadores eu não estou me referindo ao coach, que talvez veja o protocolo ou veja a dieta. É um cara para treinar, que vai estar contigo, planejando o treino, puxando o treino, vendo a individualidade, porque as pessoas estão vendo o verdadeiro valor do treino, né? E eu acho isso muito legal, Vini, porque quando se dá valor e espaço para o treinador, você caracteriza mais a parada como realmente esporte. Uhum. Cara, todo esporte que hoje em dia tem respaldo, que tem grana envolvida, que tem fãs, que tem torcida, todo esporte é meio que coletivo, é em equipe, ou se é individual, tem algo por trás, tipo o piloto de Fórmula 1, ele corre sozinho na pista, mas a gente sabe da importância do box, do pit stop, do mecânico-chefe, da galera que troca o pneu ali, tem que ser rápida. Então, todo grande esporte tem equipe por trás, mesmo que ele seja individual na hora da prova. E antes, o atleta, na sua maioria, a gente tinha a visão de que ele era sozinho, que ele era o cara chucro lá e que fazia do jeito que sabia, treinava do jeito que queria e apresentava no palco o resultado final. Hoje a gente vê o trabalho sendo construído passo a passo, por época, por periodização, por fase do trabalho, e a gente vê o treinador e a importância que ele tem na vida do atleta no lado a lado. Tanto o nutricionista, quanto o treinador, quanto o fisioterapeuta que conserta o cara quando quebra, ou tá lá prevenindo de lesão. Isso deixa o esporte mais profissional. E uma coisa que é de muita felicidade para nós, principalmente eu, professor da pós-graduação de Bodybuilding Coach, formamos treinadores, nós defendemos a importância, né, principalmente das variáveis do treino e da dieta, é tu ver um brasileiro, Fabrício Pacholotti, ser literalmente reconhecido como um dos maiores treinadores do mundo. É verdade.
E eu vou falar que tem uns treinador americano que é muito exaltado, que na minha opinião são meio oportunista, porque ele tipo, pegou uns caras que já era pica, foi lá e... não sei. Quero ver onde pegar. Agora, eu vi o Pacholoc estudar. Eu vi ele no curso do Tom Platz, fazendo agachamento mortal. Agachamento 25 repetições com Você 200 viu e ele pouco. Também competir? Ele competir. Sentiu na pele. Ele estudar, ele ir em curso do... Nossa, eu vi ele participando de vários cursos. E a gente viu ele construir atletas, alguns do zero. Por exemplo, o Nescau. Mais de 10 anos construindo a carreira do Nescau, do zero. E hoje ele é um treinador requisitado pelos maiores atletas do mundo. Então, assim... Hoje ele está se dando ao luxo de escolher com quem trabalha. É algo incrível o momento que a gente vive, né? Eu estou muito feliz. Mais feliz ainda com, acho que, o projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente vai conseguir fazer em Las Vegas. A gente está cada vez que a gente se encontra, a gente inventa uma loucura diferente. Né? Vamos para suíte, para podcast, azar. Vamos fazer acontecer, mas a moral é devolver. E tudo isso é uma coisa que me motiva muito, e eu, como comecei lá arbitrando em academia, ver isso é uma coisa que me emociona, sabe, cara? Bom, tu deve passar a mesma coisa, né? A gente não esperava, né, ter essa oportunidade, a gente não esperava, muito menos, ganhar dinheiro com isso, viver disso. Viver disso, cara. E ver pessoas do lado de fora se motivando e querendo saber mais, querendo conhecer. Eu acho que quando a gente começou, você buscando a graduação, eu buscando o meu espaço, a gente estava indo na contramão. Querendo investir em algo que não era bem visto, direcionando o nosso esforço e nosso entusiasmo para algo que era de porão, que era underground, onde o resultado do final ainda era taxado como tomador de bomba né? E algo criminal. Nossa. Fisiculturismo só aparecia na TV quando era caso de morte ou de apreensão de droga. Hoje os caras levam o Ramon na TV para mostrar o café da manhã dele, para mostrar a rotina dele. Olha a fase que a gente está vivendo. É uma fase incrível, né? Quando a gente vai, por exemplo, num posto de gasolina, os caras sempre me param para falar: ô, você conhece o Bitelo? Todo mundo conhece o Bitelo agora. É outra vertente de um esporte que não era nem conhecido, powerlifting. Também, a galera não sabia nem pronunciar. Mas daí, assim, isso tudo engloba o fitness, gente. O fitness que puxa ali a musculação. São 60 e poucas mil academias no Brasil. É uma loucura o que a gente está vivendo. Então, assim, esse é um grande momento para nós. Graças a Deus estamos aqui para ver. Fazer parte, influenciar da nossa maneira. E a gente quer que vocês façam parte disso. Então, gente, Hugo, irmão, obrigado por esse programa. Mais um. O Hugo vai estar aqui direto, tá, gente? E eles brigam com a gente. Passou o tempo, tá? Porque tem os outros programas, porque senão a gente vai longe conversando, tá? Eu sou o matraqueador. O papo vai fácil quando a gente fala do que a gente gosta, né? Mas, irmão, obrigado, né, por estar mais uma vez aqui. Se quiser agradecer o pessoal. Pessoal, eu só quero agradecer mesmo, dizer que essa é a primeira de muitas vezes que eu vou estar aqui nessa mesa. Espero, junto do Vinícius, a gente criar muito conteúdo original, único, que a gente consiga dar continuidade nesse trabalho que vai fazer a diferença. E assim como eu falei para você que o fitness faz o pessoal da mídia se renovar pelas atualizações, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, o que a equipe da Central está fazendo, vai revolucionar. Esse formato de TV, de entretenimento, vai virar um modelo, e a galera que se atualize, porque isso aqui vai ser o melhor, é o prime da comunicação, cara. Com certeza, para mim é uma honra fazer parte disso. Irmão, obrigado mais uma vez, né? Um abraço para toda a família. Igualmente. E, gente, obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de seguir o Central Bodybuilding, tanto no Instagram, né? Se inscrever lá no canal do YouTube, ativem aí o sininho lá das notificações, sigam o Hugo, que o Hugo é uma lista de coisas que tem que seguir, tá? É o Hugo Abá, a pessoa, o Horsepower, a loja, o Horsepower Cast, o campeonato, o Horsepower Pro Show, que é o campeonato que acontece lá em Balneário Camboriú, em parceria com o Emerson, grande promotor de eventos, né? E que, por sinal, tá chegando Sardinha. Tá chegando Sardinha. A gente tá, no momento que está gravando, Sardinha, semana que vem eu já tô indo pra lá com os meus atletas, né? Vamos ver o que dá. E, gente, para encerrar o episódio de hoje, vamos com mais um corte do Esporte Procura o Atleta. André Perim, nosso grande mestre, né?
Não precisa. Ele é treinador de poses do Ramon Dino, entende de arbitragem, entende tudo. Ele saiu pelas academias procurando pessoas com potencial para serem futuros atletas. Então confere ali o que aconteceu. Grande abraço e eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu! Continuando nossa busca agora por atletas e novos potenciais, eu achei uma atleta, eu acho que ela compete, mas eu vou perguntar. Licença, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é André Pagé. Você é a? Sou a Bruna. Você é Bruna. Você é atleta, tem corpo de atleta, mas você já compete ou não? Não. Não compete? Por que até hoje não competiu? Não sei. Eu sempre gostei do lifestyle, mas nunca cheguei a finalizar e ir para um campeonato. Mas você tá praticamente pronta, né? Então, para quem entende e quem gosta, ela é uma wellness perfeita, né? Mas você não pensa algum dia, talvez? Talvez. Mas assim, você deve treinar faz muito tempo, né? Quantos anos faz? 16 anos. Eu olho pra mim. 16 anos? Sim, 16. E vamos experimentar fazer umas poses pra gente ver? Sei. Tá, não, mas não tem problema. Quer ver, ó? Você consegue filmar ela no espelho? Então, vira pra aqui. Então, joga o peso todo numa perna, ó, olha pra mim lá, ó, deixa aqui. Isso. Daí esse pé aqui você deixa bem do ladinho. Aqui, ó, esse ombro você traz, e esse cotovelo você aponta junto com o joelho aqui, assim, ó. Ó, aqui, ó. Né? E aqui só você gira um pouquinho a mão, ó, o dedo, para você não esconder teu glúteo. Olha a tua silhueta lá. Totalmente do wellness, tá? Ó, arriscaria até, eu tô com a fita aqui, mas não vou, ó, fica de frente, você deve ter tipo uns 62, 63 de coxa. Não sei, faz muitos anos. Faz tempo que você não se mede? Deve ter uns 103 de quadril, mais ou menos, cintura bem fina. Ó, o percentual de gordura. Meu Deus, chega mais perto aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, cara, isso aqui dá uma dobra de 2,5, 3 de gordura, mais ou menos. Mas você mata muito na dieta? Eu faço bastante dieta. Bastante cardio, tenho uma bike em casa, faço cardio todo dia. Em jejum, quando acorda? Sim. Treino todo dia, 1h30 de treino. Tenho uma rotina bem regrada. Tipo de atleta. Mas originalmente você era mais pra magrinha ou não? Gordinha. Gordinha. E o que te fez assim, tipo, uma foto que você se olhou e não gostou? O que ligou o botãozinho na tua cabeça? Eu sempre gostei de academia. E daí com o passar dos anos foi surgindo as atletas, né? As atletas brasileiras, Ângela Borges, a Judil Salimene. Eu falei, meu Deus, eu quero ter aquele corpo. Daí você tá numa constante busca. E geralmente os atletas, eles têm uma dificuldade de se autoanalisar por um ângulo subjetivo. Você acha que você precisa melhorar o que ainda? Eu queria diminuir o volume e ganhar definição. Só que é difícil. Eu não, como não sou atleta, não tô preparada para passar por todo esse sofrimento, sabe? Então eu tô tentando manter desse jeito. Eu gosto de treinar pesado. Eu me alimento bem, faço cardio e por enquanto é isso. Imagina, olha aqui, ó. Olha o abdômen da pessoa e ela ainda fala que queria mais definição. Mas eu entendo, você tá falando em relação ao cortes, separações. Já não treino mais costas, faz meio ano que eu não treino. Faço só ombro e não consigo diminuir esse volume. Eu queria ficar mais feminina. Mas você tá super feminina e você tá super proporcional, como árbitro te digo, mesmo porque até mesmo a wellness hoje, elas têm essas atletas que você falou, a própria Ângela, a própria Fran, essa hora que você faz de novo aquela pose que você fez aqui, ó. Isso, ó, você joga uma perna bem para trás. Isso, e aqui, ó, tem que aparecer o teu ombro, ó, tá vendo? Tem que ter essa curva. E existe esse arco de baixo e esse arco de cima aqui. Você tá super linda, você tá pronta para competir umas 4 semanas, ela já consegue competir, né? E lógico, tipo, quando você gosta de treinar pesado, a única diferença seria que você inverteria. Você começaria, por exemplo, por uma extensora, com mais repetições, aí faria o leg por último, aí você ia começar a ver mais os teus cortes, assim. Então, como você trabalha, assim, com agachamento... Isso, né? Mas eu não mexeria em nada, só te dar os parabéns mesmo, tá bom? E ó, fica aí, isso aqui, pessoal, é pra
vocês perceberem que o fisiculturismo vem do lifestyle primeiro. Então as pessoas que se dão bem no palco são aquelas pessoas que elas já trazem isso de dentro de si e não é aquela coisa que fica pronta só no palco e depois, porque também existe isso, sabia? Existem aquelas pessoas que ficam prontas só no palco e a hora que você vai ver na vida real desmancha aquilo. E esse quadro até existe e eu estou buscando pessoas como você para mostrar que o fisiculturismo ele é a consequência, né? Não é como se fosse um carro alegórico, uma coisa que você desmonta. E meus parabéns. Deixa teu Instagram aí pra galera. É Bru Baroni. 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 Tem underline assim, não? Bru Baroni só. Bru Baroni. Segue ela lá, galera. Muito obrigado e continua teu treino. Desculpa eu te incomodar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história.